Bom dia, hoje é 31 de março de 2021, uma quarta-feira, e há 57 anos o Brasil viveria ainda, né, na madrugada do dia 1º de abril, né, a escalada do golpe de 64, que nos legou 21 anos de ditadura militar e que interrompeu todo o processo de reconstrução democrática do país que vinha desde 1946, né? E há muito saudosismo em relação a 64, que teve uma ditadura militar que teve um período muito agudo, né, que deixou mortos, desaparecidos, pessoas torturadas, né, que carregam ainda hoje e para sempre a dor dessa tortura, esse legado, e uma sociedade que teve que se reconstruir, né, para reviver a normalidade democrática. Esta semana nós tivemos já, ainda é quarta-feira, a troca do ministro da Defesa, a demissão coletiva dos comandantes militares, toda uma instabilidade e uma sensação de que o presidente Jair Bolsonaro, que foi expulso dos quadros do Exército, que é capitão de formação, não conseguiu chegar a general, que foi expulso do Exército porque tentou articular atentados na Vila Militar do Rio de Janeiro, é um personagem de alma golpista, que não tem um senso democrático, né, e que está tentando, em minha opinião, estamos vivendo a esteira disso, um autogolpe. A questão não é momento de celebrar 64, é momento de repudiar 64. Essa é a ordem do dia que se impõe, um repúdio a 64. E para isso trouxemos, para nos ajudar a analisar isso aqui, trouxemos o professor Renato Janine Ribeiro, professor da Universidade de São Paulo, filósofo, ex-ministro da Educação. Bom dia, professor Renato. Bom dia, Humano. Como está? Bom dia, Lula. Bom dia, Humano. Prazer estar com vocês, também com quem nos acompanha. Grande momento de turbulência no Brasil, mas eu queria fazer minhas as suas palavras. Quando a gente lê o histórico do período do fim da ditadura Vargas, 45, até o golpe de 64, a gente vê que a democracia estava crescendo. Não faz muito tempo foram reveladas pesquisas, acho que do Ibope, que mostraram que o governo João Goulart era popular, tinha o apoio da maior parte da população quando veio o golpe militar, vitaminado por manifestações por Deus, com Deus, família, propriedade, tradição, essas coisas. Então, o governo do João Goulart era um governo popular. E o que aconteceu? Houve um recuo tremendo. Esses dias, a pedido da viúva de Paulo Freire, Nita Freire, eu terminei um artigo sobre o marido dela, esse grande educador, que nasceu há 100 anos, em setembro de 21, e eu pesquisei o que a cena original, de certa forma, que é quando, em 1963, em Angicos, Rio Grande do Norte, ele, em 40 horas de aula, ele e sua equipe alfabetizam, se não me engano, 300 trabalhadores, partindo das palavras de uso constante, uma delas pelota, que era um enfeite de rede, mas também palavras como trabalho, salário, voto. E quando você pensa que, apesar de todos os cuidados, ser um vídeo de época, hoje está um tanto borrado, mas é que eles falam, essa é a verdadeira aliança para o progresso, assim, eles tentam aplacar os ânimos dos conservadores, mas os conservadores não queriam ser aplacados. O que era pobre se tornar alfabetizado? Quer dizer, na época, para você votar, você tinha que ser alfabetizado. Então, pobre ser alfabetizado, quer dizer, pobre votar, pobre pedir melhor salário, golpe militar na veia. Então, nós tivemos um retrocesso, a coisa retoma o caminho em 85, depois de grandes manifestações, grandes protestos, anos, gente que morreu, gente que lutou,
E aí o que acontece? De 2016 para cá, com o golpe parlamentar, jurídico parlamentar, midiático, empresarial, que tirou Dilma Rousseff, e depois com a eleição de 2018, uma eleição, a meu ver, fraudada, porque impediram o candidato favorito de concorrer, coisa que tem um excelente precedente na Malásia, outros também na Rússia de Putin, e do Brasil se nivelou a esses países. Então, de lá para cá, nós estamos já num retrocesso significativo. Então, a conversa de segunda para cá, se haverá golpe ou não, num certo sentido, várias liberdades democráticas foram golpeadas. Quer dizer, é um absurdo tão grande um depois do outro. Quer dizer, quando um PM enlouquece, coitado, enlouquece, começa a atirar, ameaçar a vida dos colegas lá na Bahia, e até que esses, não tendo alternativa, tropa de elite, para neutralizar, o abatem. Quer dizer, esse PM, se estivesse vivo, ele seria processado na justiça militar, seria condenado, cumpriria a pena de prisão e seria expulso da PM. O que fazem os fascistas, bolsonaristas? Eles o transformam em herói. Quer dizer, um louco, coitado. Uma pessoa que precisava ser tratada. A única forma dele não cumprir pena de prisão seria se ele fosse declarado insano e aí levado para um tratamento, talvez fosse o que ele precisava. Mas quer dizer, quando um ato de insanidade de uma pessoa que ameaçou a vida dos companheiros, quando isso é transformado em heroísmo, é que houve uma inversão de todos os valores. O golpismo atual é uma inversão de todos os valores. É um governo um presidente que não está nem aí para as quase 4 mil mortes. As mortes estão subindo numa velocidade incrível por dia. Então, passaram de 1.000, de novo, chegaram a 2.000, deram um salto a 3.000, estão beirando 4.000. O Brasil vai, se hoje tudo virasse, se hoje, por um milagre dos céus, o Brasil passasse a ter um governo decente, que procurasse vacina, tudo mais, menos de 500.000 mortes não teremos, mesmo na melhor das hipóteses. Podemos chegar eu espero que não chegue a 1 milhão, mas vai subir muito ainda. E, enquanto isso, o presidente está o quê? Está querendo dar o golpe dele. Tira os generais que não são nenhum exemplo de democracia, também não dá para ficar passando pano. Me incomoda um pouco quando eu vejo o Globo, toda a imprensa conservadora, de repente exaltando o ministro da Defesa, os comandantes militares, porque eles recusaram a partidarização, não recusaram nada. Eles só colocaram um limite, só disseram, até tanto não foi. Mas o ministro da Defesa voou de helicóptero sobre uma manifestação que pediu o fechamento do STF. Constrangido? Talvez, mas voou. Então, quer dizer, é um momento em que o presidente só pensa nisso. Existe uma coisa muito complicada nisso. Desculpe já ter entrado de chofre. Não, perfeito, mas é isso mesmo, professor Renato Giannini. E eu quero aproveitar esse fim da sua fala, não só para dizer que, de fato, os que saíram compactuaram com essa trajetória até aí, e perguntar ao Mano, porque na última segunda-feira, na nossa discussão aqui no Sua Excelência o Fato, e trouxemos, né, o historiador, né, Rafael Alberti, autor de um livro chamado Um Espião Silenciado, livro muito bom, sobre a história de um agente duplo, né, que estava entre o Serviço Secreto da Marinha, isso o Mano está expondo aí a capa, e a imprensa no Rio de Janeiro, em 63, que foi assassinado, e aí vestiram esse assassinato como suicídio, né, e ele acabou não indo para a CPI do IBAD-IPES, né, na Câmara dos Deputados, ou seja, ali poderia ter sido revelada a conspiração, né, que terminou por levar ao golpe de 64. Mas nessa conversa, a gente também discutiu o artigo do Mário Sérgio Conte, né, a Operação Pocotó, né, artigo que o Mário Sérgio Conte publicou no sábado, no jornal Folha de São Paulo, aonde ele dizia, no final, né, traçando todo um roteiro para esse raciocínio final, né, que o Brasil poderia ter uma Operação Valquíria. Operação Valquíria, que foi aquela conspiração dentro do exército nazista para matar o Hitler em 41 e que deu errado, né? E o objetivo era que os oficiais que tinham compactuado com a ascensão de Hitler,
que tinham compactuado com a construção de todo o ideário nazista, nazifascista, dentro das Forças Armadas alemãs, eles já não suportavam mais e estavam vendo que a sociedade tinha se desintegrado. E aí ele dizia, é preciso uma operação Valquíria no Brasil para conter o Bolsonaro. E o Eumano, né, com toda a sua raiz democrática, dizia não, né, não podemos ficar sob a tutela de militares, né, a democracia não pode precisar de um golpe, de um contragolpe, para poder respirar no Brasil. E até fazia uma provocação, dizendo o que é que o Bolsonaro pode fazer? Demitir o ministro da Defesa, que não estava demitido naquele momento, e colocar quem no lugar? O Sérgio Etchegoyen, que foi, né, do governo Temer, foi o GSI do governo Temer, e hoje eu leio no jornal o Globo uma entrevista do Etchegoyen com a pachorra, ele que foi o elo entre o golpismo do Temer, aquela cleptocracia instalada no Palácio do Planalto, e o bolsonarismo durante a campanha de 2018, né? Como você falou, professor, a campanha de 2018, que foi uma campanha ilegítima, que foi uma eleição fraudada, né? E foi esse Etchegoyen que entrou no Tribunal Superior Eleitoral durante o processo de campanha e advertiu que havia uma insatisfação muito grande nos quartéis e que era bom ouvir os quartéis naquele momento em que o general Fernando Azevedo e Silva era assessor especial do Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e que o general Vilas Boas era o comandante-geral do Exército e produzia aquele tweet nefasto condenando, né, o julgamento correto e justo do Lula. Então, Eumano, você estava certo? Na sua visão anterior aos eventos que se sucederam na segunda-feira. Eu acertei o chute da demissão do ministro da Defesa, né? Foi um chute, é verdade. Mas o que eu acho é assim, o Bolsonaro tem peças para mexer. Continuo achando que o artigo é ingênuo, o artigo do Mário Sérgio Conte, por dar uma saída que daria para o Bolsonaro todas as desculpas para ele dar um golpe, coisa que ele, mesmo sem ter, como para usar a sua expressão, mesmo sem que tenham colocado o guizo no pescoço do Bolsonaro, ele já tomou uma atitude no sentido do que eu naquela hora avaliei. Então, assim, acho que existe aí uma ingenuidade, e o Bolsonaro joga muito pesado e ele está demonstrando isso. Eu queria aproveitar aqui, Lula, pedir licença também para o professor, eu queria falar um pouco da discussão que estava tratando até agora no Twitter, é que há uma visão sobre a ditadura que os militares alimentam, e quando eles tentam celebrar o golpe de 1964, eles tentam reescrever uma história. Então eu queria só fazer uma pequena memória. Primeiro, os militares tentaram esconder o que eles faziam durante a ditadura. Eles tentaram esconder a guerrilha do Araguaia, eles esconderam os corpos, eles mataram, não se sabe o que aconteceu nos porões, então eles esconderam a história. Ainda durante a ditadura e depois, houve um esforço imenso da sociedade para recontar essa história. Isso aconteceu em algumas etapas. Isso aconteceu ainda durante a ditadura, na luta pela anistia, na luta pela redemocratização diretas. Com a anistia, chegaram muitos depoimentos sobre o que se passava. Então, houve um esforço imenso da sociedade. Teve a publicação do Tortura Nunca Mais, depois veio a Comissão da Verdade, teve uma imensa discussão no Congresso em torno de medidas reparadoras para as famílias das vítimas da ditadura. Tudo isso foi um esforço imenso da sociedade. Os militares nunca aceitaram que a história fosse contada. Nós já tratamos disso aqui. Nós tratamos disso aqui, sobretudo, na entrevista do José Genuíno. Os militares nunca aceitaram. Eles não vestiram, eles aceitaram a democracia, mas eles não aceitaram os erros que eles cometeram. Eles nunca fizeram qualquer tipo de revisão. Eles nunca fizeram qualquer tipo de pedido de desculpas. Eles tentam nivelar coisas diferentes, tanto em número
de vítimas, que é incomparável, mesmo eles incluindo todas as pessoas que por acaso morreram naquele período e que o Ustra e outros deles aí tentam jogar num balaio como se fossem vítimas da esquerda. A esquerda pagou com morte, pagou com prisão, pagou com tortura, pagou com exílio. Não há um único agente da repressão que tenha sido punido por qualquer ato criminoso, seja da prisão ilegal, seja da tortura, seja da morte, E não estou falando de morte em combate foram poucos. As mortes, no Araguaia, por exemplo, mais de 40 foram executados depois de presos. Então, você tem uma tentativa de recontar essa história. Eles não aceitaram a Comissão da Verdade. E isso está mais claro no Etchegóin, que tem a mágoa porque o pai dele estava na linha de comando de onde também teve repressão, de onde também se praticou tortura. Então, ele é um ressentido e ele tenta não aceitar que essa história seja contada. Os militares devem ao Brasil e à sociedade, particularmente às famílias das vítimas, eles devem explicações, no mínimo, por razões humanitárias, sobre os 210 desaparecidos. As famílias nunca tiveram qualquer tipo de satisfação por parte dos militares, muito pelo contrário. Eles sempre esconderam. E por isso eles não aceitam a Comissão da Verdade. Eu fiz parte de um grupo que prestou uma assessoria para a Comissão da Verdade, na área de pesquisa. Eu também participei de um grupo, eu fui observador independente nas buscas no Araguaia, e eu sempre busquei junto aos militares, até como eu cobri muito tempo a área militar, eu tinha boas relações, tenho boas relações com pessoas da área militar. Nunca um deles, um só, me deu uma única informação que ajudasse a localizar mortos desaparecidos, que ajudasse a atenuar um pouquinho a dor dessas famílias. Então, há um trato desigual da história. Há um trato desigual. Não há punição do lado deles, não há nenhuma satisfação para a sociedade. Nunca vi, já terminando, eu nunca vi, no meu tempo de militares, nenhum militar nunca aceitou que foi um golpe, nenhum militar nunca aceitou que foi um erro a repressão, a tortura. Eu nunca vi entre todos os documentos militares da democracia, qualquer documento que tratasse disso. Não estou falando de manifestações pessoais, que militares da ativa não devem fazer esse tipo de manifestação. Então, desculpa ter me avançado um pouquinho. Eu aproveitei para fazer aqui um resumo, porque eu já vi general importante, general anti-Bolsonaro, que acha que a Dilma participou do atentado que matou um militar em São Paulo, no quartel, do lado de fora do quartel. Ele acredita que a Dilma participou. Não tá. O que não é. O Mário Cosel Filho. O atentado que matou o Mário Cosel Filho. Então, eles trabalham dentro das instituições militares essa memória errada do que se passou na ditadura. E isso é trabalhado, e por isso eu não sou muito... Eu tenho um pouco de preocupação se os militares, se todas as gerações têm realmente essa preocupação com a democracia. E eu queria passar para o professor com uma pergunta. Professor, qual, na sua visão, a correlação de forças hoje na sociedade brasileira em relação à democracia? Na sociedade de modo geral, nas nossas instituições como o Congresso, no Judiciário. Qual a correlação de forças hoje? Nós temos um vetor pró-democracia ou está em risco? Bom, vou começar comentando o que você disse, foi tão importante, tão forte. Eu diria o seguinte: o Brasil tem uma dificuldade muito grande de lidar com sua história, com os podres da sua história. E nós temos uma tendência muito grande, já tratei disso no meu livro A Sociedade contra o Social, uma tendência muito grande a fazer tudo que seria revolução não ser revolução. Independência feita pelo príncipe herdeiro, a república proclamada pelo principal líder militar do império, revolução de 30 feita pelas oligarquias, democratização de 45 feita pelo general braço direito da ditadura, e por aí vai. Quer dizer, mesmo a democratização de 85 acaba levando à presidência da República quem? Aquele que um ano antes era presidente do Partido de Sustentação dos Militares, José Sarney. Então, nós não temos o hábito de fazer um balanço da história. Você tem, na Argentina, a história passada é alvo de debates intensos. O Jorge Luiz Borges, o grande escritor, odiava Rosas. Rosas tinha morrido, sei lá, 100 anos, quase 100 anos antes do Borges ser adolescente. E, no entanto, era uma coisa viva para o Borges, como os peronistas que apoiavam Rosas
um século depois, no Brasil seria como nos perguntarem que posição temos relativamente ao regente Feijó, a Dom Pedro I, ou José Bonifácio. Para nós não faz sentido nenhum. Então, nós varremos a história e nós temos uma ideia de que a nossa história, de que somos um país em perpétuo recomeço. Então, sem contar outra coisa que me chama muito a atenção, que eu já trabalhei, nos meus anos de vida, eu pego uns 20 anos de euforia, período Juscelino Kubitschek, Milagre Brasileiro com o Médici, Plano Real, primeiro mandato de Fernando Henrique, 10 anos enfim, da metade do primeiro mandato de Lula até o fim da metade do primeiro mandato de Dilma. Então, são momentos de euforia em que o Brasil está muito otimista. E ele faz com uma cigarra. Ele não pensa no futuro. E depois, somando esses 20 anos, talvez, de euforia ao longo da minha vida, eu vejo, contrastando com eles, eu vejo 40 anos de profunda deprê. A inflação pré-golpe de 64, a maior parte do tempo da ditadura, a inflação pós-democratização, os anos que vêm de 2013 para cá, e nesse período é Maísa, meu mundo caiu. Quer dizer, você não tem, ninguém se prepara nos tempos de euforia para dizer, bom, nós estamos construindo coisas que nós vamos manter nos tempos de disforia. E nos tempos de disforia, as pessoas ficam perdidas, como não tendo a menor ideia do que fazer. Então, acho que isso tudo tem a ver com o que você falou, Eumano, que é um negócio de empurrar a história. Quer dizer, você não passa limpo, você não diz, bom, os militares, longe de terem sido anjinhos, fizeram coisas muito erradas. Quando o PT, já fora do governo, mencionou a necessidade de mudar a formação dos militares para comprometê-los com a democracia, o PSDB, que já foi um partido com valores importantes, o PSDB protestou, dizendo que o PT queria, como chama, catequizar, doutrinar as Forças Armadas, quando Forças Armadas são doutrinadas diretamente por isso tudo. Então, esse acho que é um ponto. Outro ponto, antes de responder você, eu acho que, devido à questão toda dos rumores de golpe, etc., eu queria dizer o seguinte: não há nenhuma coisa racional que justifique a ideia de um golpe explícito no Brasil. Nada, nada, nada. Quer dizer, o fato de que o presidente demitiu não só o ministro, mas os comandantes das três forças, deixou certamente as Forças Armadas descontentes. Certamente elas não estão felizes com eles. O fato de que o presidente tem ido a tudo que é formatura de PM, mas que, como disse o chefe da saúde do Exército, na entrevista domingo ao Correio Brasiliense, o general Paulo Sérgio, não tem havido formaturas de militares. Então, o presidente está nutrindo quem? PM. A base dele deslocou-se do Exército para PM. E o fato de usarem como emblema um PM, coitado, enlouquecido, ensandecido na Bahia, e que pagou com a vida o fato de ter tentado matar os colegas, esse fato não ajuda em nada uma aventura golpista com apoio das Forças Armadas, porque Forças Armadas têm um senso da disciplina muito grande, então, seguir um soldado raso já é difícil para Forças Armadas. Forças Armadas, que têm também o orgulho de o serem, seguirem PM, são forças auxiliares, não forças centrais do pessoal armado legalmente no Brasil, também é muito fora de propósito. Então, primeiro, eu não vejo isso. Segundo, é visível que nem Bolsonaro, nem também as Forças Armadas têm projeto nenhum para o Brasil. Em 1964, havia um projeto para o Brasil que estava pronto. Então, quando as Forças Armadas, que não conheciam, com raras exceções, talvez Golbery, que nem era na época da ativa, mas as Forças Armadas que não tinham um projeto, se entraram junto a essa coisa, Embaixada Americana, fazendeiros ricos, empresários de São Paulo, políticos tradicionais, e Roberto Campos dando o projeto econômico, que nos primeiros anos foi atroz, foi excessivo, tudo mais. Bom, hoje, a gente não vê nada disso. O posto Ipiranga é uma pessoa extremamente limitada, que não prometeu nada do que fez, o tal da privatização que traria R$1 trilhão em um ano, que não sabia nem sequer que o orçamento da União é votado pelo Congresso e votado no ano anterior. Então, nós temos a equipe mais incompetente da história do Brasil. O presidente da República não está nem aí
para as mortes. A questão dele é realmente sobrevivência da família e uma pauta olavista, em última análise. Pode tirar o olavista, botar o olavista, mas a cabeça dele não vai além da cabeça desse Olavo de Carvalho. Então, todas as condições, vamos dizer, objetivas para um golpe faltam. Sem contar também que, em termos internacionais, isso levaria o Brasil para o fundo do poço. Já está bastante mal na forma. Mas imaginem o que Biden, União Europeia, iriam fazer. Pode ser até que a China, se essa democracia não é o nosso negócio, não é o nosso assunto. Mas a União Europeia e Estados Unidos certamente não tratariam o Brasil bem nisso. Então, todo esse quadro me parece, vamos dizer, desavantajoso para uma aventura golpista. Mesmo que agora ele consiga nomear oficiais generais por comando das três armas que se disponham a apoiar um golpe. Mas golpe para quê? Agora, por outro lado, o que eu acho muito complicado é a fraqueza de todo o resto. Quer dizer, o Camões, um rei forte, um rei fraco, faz fraca a forte gente. Então, o que temos? Temos um Congresso muito fraco. Apesar do Arthur Lira ter ameaçado com o impeachment, com palavras veladas, falou um sinal amarelo. Amarelo é apenas atenção, né? Então, nós não tivemos mais que isso. Os jornais têm posições um pouco diferentes. O Globo talvez tenha sido dos grandes jornais o mais veemente em suas tomadas de posição contra esse governo. A Folha é a Folha. Ela é mais crítica ao governo do que favorável, mas faz questão de dar palavra a alguns, verdade que poucos, extremistas de direita, a título do equilíbrio. E também enfim, aquela coisa da Folha, a Folha em primeiro lugar, né? Quer dizer, então, ela tem aquilo que surge, ela tem que, de alguma forma, criticar. E o Estadão é um jornal que, curiosamente, demitiu a Mônica De Bolle no dia que ela atacou o Paulo Guedes. Quer dizer, o Estadão, e que publicou uma entrevista com um senhor de um fundo verde, que dizia que o ano que vem será uma escolha muito difícil. Não disse com essas palavras, mas falou que em 2022, se tiver que votar entre Bolsonaro e Lula, vota branco, né? Quer dizer, porque 3 anos atrás ele votou em Bolsonaro, aparentemente com entusiasmo, né? Agora reconhece que foi um imbecil, mas continua, né? Continua sendo limitado nas suas capacidades cognitivas. Então, nós temos uma situação em que, como tirar esse negócio todo? Você falou em Operação Valquíria, eu não vi, mas é claro que há pessoas que dizem, bom, será que as Forças Armadas, elas próprias, não vão tirar essa pessoa que fez mais para depreciar a imagem delas do que qualquer outro na história do Brasil? Nunca alguém depreciou tanto. Nem o chamado Sargentão, nem a carta apócrifa atribuída a Arthur Bernardes, em que ele chamaria o ex-presidente da República, Hermes da Fonseca, de sargentão, e que irritou profundamente os ânimos das Forças Armadas, aparentemente era uma carta falsa, não era dele, nem isso fez tanto mal à imagem das Forças Armadas quanto tem feito esse desastre. Quer dizer, o general Pazuello sozinho fez um trabalho extraordinário, entre aspas, para acabar com a imagem das Forças Armadas como competentes. Então, o que seria tudo isso? Nós só não temos manifestações de rua porque as pessoas estão morrendo como moscas. Então, o que eu vejo é isso. Desculpe ter me alongado, mas de um lado, não vejo condição objetiva nenhuma para um golpe. Segundo, Manel Tecel Fares está escrito na parede que o tempo de Bolsonaro está contado, não tem mais tempo, sabe? De agora em diante vai ser o quê? A meta vai chegar a 10 mil mortes por dia? E, terceiro, não há ninguém para tirá-lo, não há nada estruturado para tirá-lo. Eu até fui ler o impeachment de 1955. Sempre se fala, a propósito da tentativa de golpe de Carlos Luz e Café Filho para impedir a posse de Juscelino Kubitschek, evitada graças à ação rápida do general Lott, sempre se fala que a Câmara e o Senado aprovaram o impeachment dos dois que ocupavam a presidência da República, dois golpistas, né? Carlos Luz e Café Filho. Então, mas eu fui ler. Na verdade, não foi um processo de impeachment, segundo a lei que já era anterior, uma lei de 1950. Foram resoluções. Foi algo
constitucionalmente duvidoso. Foi muito rápido. Um processo de impeachment é demorado, mas nada disso se faz. E, aparentemente, apesar do Centrão, já se diz, o Centrão não vende voto, aluga, apesar do Centrão estar olhando esse governo já com o pé fora do barco, preparando para cair fora, se for necessário, e o preço de manter o Centrão está se tornando cada vez mais caro, inclusive em termos de um orçamento inviável, apesar disso tudo, a gente não vê uma força se articulando contra isso. Mano. Entendi. Bom, ótimo, obrigado. Muito boa ponderação, porque aí me permite abrir aqui um outro ponto de reflexão. Ontem, um personagem, né, da nossa história política, mas que está no recuo, né, da bateria, fez uma reflexão comigo, me pediu para olhar de maneira retrospectiva 2016 para cá. Primeiro, e foi o ponto de início da nossa conversa, eu falava lá atrás que o golpe de 16 era uma tentativa desse centrão, dessas forças conservadoras, da centro-direita, de chegar ao poder com um atalho, o atalho do impeachment sem crime de responsabilidade, ou seja, um golpe à Constituição brasileira. E o que nos legou esse golpe? Nos legou o Bolsonaro e o bolsonarismo. Agora, nessa esteira do golpe, aí o professor Renato Giannini lembrou essa participação nefasta da imprensa corporativa nesse processo, né, porque ela ajudou a formar essa opinião e ela ajudou a compor esse quadro que terminou majoritário nas urnas de 2018, apesar de não ser majoritário na sociedade. Lembrando sempre, o Bolsonaro foi eleito com 39% dos votos dos brasileiros aptos a votar. Ele não foi eleito com a maioria absoluta dos votos dos brasileiros. Mas, de 16 para cá, nessa trajetória, 3 instituições da democracia já foram atacadas e entraram em parafuso. A primeira delas, a própria mídia, porque a mídia, a imprensa, é uma instituição da democracia. Ela é uma instituição que confere transparência, que exige transparência e que traz o amplo debate de opiniões e que corrige rumos de governos dentro de um regime democrático, né? E o que houve com a imprensa de lá para cá? Ela reduziu o número de atores que contam nessa discussão, nesse diálogo com a sociedade. Muitas empresas quebraram. Há um ataque vertiginoso, cotidiano, do próprio governo a essa imprensa, seja um ataque financeiro, né, desmontando estruturas que tem que existir, né, de formas de financiamento de veículos, né, e seja um ataque tirando a credibilidade e ameaçando jornalistas. Ontem, a ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, divulgou um número que é assombroso. Durante o ano de 2020, só 2020, ano da pandemia, o Bolsonaro deu 103 entrevistas nas quais ele ataca diretamente um ou mais jornalistas, ou nas quais ele ataca um veículo de comunicação, tirando a credibilidade ou incitando reações contra jornalistas. É um número espantoso. A outra instituição que foi atacada e que também entrou em parafuso nesse período foi o Poder Judiciário. O que é esse momento de revisão necessária da Operação Lava Jato, dos métodos lavajatistas, senão uma revisão, né, da instituição Poder Judiciário, que está não só sob ataque, mas que está vivendo um momento de paranoia, de discussão interna entre as suas lideranças do que ela faz consigo e do que ela faz com a nossa instituição republicana. E o terceiro, aí entro no que o professor Renato Giannini falou, a instituição Forças Armadas.
né? O que o Bolsonaro conseguiu com o seu governo trágico, né? Com a sua trajetória caótica, né? Com esse governo que é mortal, que é letal para os brasileiros, né? Com o desempenho nefasto do Pazuello, foi desmoralizar a instituição Forças Armadas. E agora, isso está patente, né, no racha que existe dentro das instituições. Vocês veem isso dessa forma, professor Eumano? Olha, sim, acho que, engatando com a pergunta que o Eumano fez, que eu acabei não respondendo, quais são os setores comprometidos com a democracia no Brasil? Ficou muito complicado depois do afastamento de Dilma. O afastamento de Dilma foi o ato... Quer dizer, é muito curioso quando um indivíduo insensato consegue protagonismo. Na verdade, há um debate na política forte entre instituições e ação política. Digamos que a política moderna é toda construída pelo protagonismo que surge de um lado das instituições, de outro lado do ator político. O protagonismo do ator político começa com o Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel é o exemplo do ator, é quase o herói, é a figura, é o indivíduo que é capaz de mudar tudo. Então, nós temos alguns exemplos assim na história, geralmente os grandes estadistas são assim, digamos, o Getúlio, sem dúvida, o Lula, sem dúvida, o Collor é alguém que não esteve à altura do cargo, mas conquistou o poder com praticamente um ato de voluntarismo, né, porque estava tudo vazio. Então, há uma vertente que procura defender isso, o protagonismo do agente. É a vertente que caminha para a ideia de revolução. E a outra ideia que também surge no começo da modernidade, que é das instituições. Instituições são formas do quê? De evitar o mau governante. Então, você evita que um governante desonesto, louco, bandido, que um desses governantes faça muito dano, porque você cria uma série de estruturas que limitam o poder dele. Então, você tem que aprovar a lei no legislativo, o presidente pode vetar, mas o veto pode ser derrubado, você tem o Tribunal Constitucional, eventualmente você tem fora até da própria estrutura política, instituições como a chamada sociedade civil, a mídia, movimentos sociais, outras formas de organização. Então, você tem dois caminhos para isso. No Brasil, veja, Estados Unidos, o Trump fez um mal danado para o país. Se tivesse cumprido um segundo mandato, talvez o mal fosse incurável. Mas, ao longo de um primeiro mandato, mesmo com todo o estrago gigantesco que ele fez, e as coisas cruéis, como nos últimos dias de governo, acelerar a execução de condenados à morte, mas mesmo essas coisas foram limitadas porque, mesmo nomeando quase 200 juízes federais, que só necessitavam da assinatura dele, do aval do Senado republicano, os quais tinham, em boa parte, incompetência jurídica, mesmo assim ele não conseguiu dar o golpe nem do 6 de janeiro, invadindo o Capitólio, nem com as ações em juízo para tentar impugnar uma eleição líquida e certamente vencida pelo Biden. No Brasil, as instituições são bem mais fracas que nos Estados Unidos. E essa fraqueza também aparece nas instituições da sociedade civil. Então, aqui, por exemplo, temos um Supremo que ficou com medo do tweet do general Vilas Boas. Temos um general Vilas Boas que foi nomeado pela presidente Dilma comandante do Exército e traiu bacana, passou para outro lado, sem nenhum problema. Sem que essa falha ética, que para um militar é gravíssima, traição nas Forças Armadas é uma coisa gravíssima, sem que isso lhe fosse imputado, sem que isso fosse criticado nele. E temos uma mídia que também relaxou extremamente, para dizer o mínimo, para não dizer que se esbaldou. Quer dizer, a promoção que foi feita de Sérgio Moro, com todas as ilegalidades, tudo que a gente está lendo, cada dia na Vaza Jato, é um choque. A gente saber o que os personagens da Vaza Jato fizeram para ganhar diárias assim, tá sobrando diária, inventa uma viagem, sabe, coisa assim, que saiu esses dias no Intercept Brasil. Tudo isso mostra, mano, que o commitment, o engajamento democrático das instituições do Brasil é baixo. Quer dizer, você tem gente que está querendo tirar vantagem. Auxílio paletó, auxílio saúde, auxílio educação para a cúpula das profissões jurídicas do Estado é trivial. Então, você tem
um país extremamente em crise e quem tem poder de fogo está aproveitando isso. Quem vai colocar limite nisso tudo? O nosso problema é esse, como colocar limite? A mídia coloca muito pouco. Você tem alguma reportagem de vez em quando denunciando algo, mas hoje, de longe, quem tem mais denunciado os malfeitos do poder de Estado é o Intercept Brasil. É um negócio pequeno, né? Assim que em grande medida deve ao seu trabalho ao fato de que um hacker passou para eles informações que ninguém teve coragem muito seriamente de desmentir. Ficam rosnando, pode ter sido falsificado, mas como disse muito bem o Gilmar Mendes, se isso tudo é falsificado, é o Prêmio Nobel de Literatura, porque foi muito bem construído. A pessoa que falsificou deve conhecer a psique de cada um dos procuradores de Curitiba, cada um, para não atribuir a nenhum deles o discurso inadequado aos seus traços biográficos. Então, deve ter sido um trabalho de uma pessoa absolutamente perto dele, um Garcia Marques, um Proust, coitado, é amanuense. Então, mas o problema de você não ter um compromisso democrático é sério. E isso ainda fica maior porque há um lado que a gente está vendo, que é positivo, que é que mesmo quem bolsonarizou está caindo fora. Caindo fora por dignidade, caindo fora por cálculo, muito mais por cálculo. Então, é esse dono de um fundo rico, são os ricos do manifesto de alguns dias atrás, são os generais que querem pedir demissão do comando das armas, são surpreendidos pelo ministro da Defesa dizendo: eu que estou demitindo vocês, o presidente está demitindo vocês, e que viram bate-boca, com batida na mesa, segundo eu li nos jornais de ontem. Então, você tem tudo isso, mas em que medida isso é uma convicção democrática? E o Brasil continua rachado em três, quer dizer, por duas linhas de divisão. Uma linha de divisão é civilização, preservação da vida, ou barbárie e ódio à vida. Essa divisão é dos 70%. Somos 70% pela civilização e pela vida. E há 30% nos grupos de extrema-direita. Mas há uma outra divisão, que é a divisão da política econômica e social. E nessa divisão, a direita não fascista fecha junto com a direita fascista, com a direita de intenções fascistas, se você quiser. Então, fecha. Quer dizer, por que tanta expectativa da direita, e com a direita eu te falo PSDB, DEM, outros partidos, tanta expectativa junto ao Bolsonaro? O Centrão não é composto basicamente por gente que gosta, que defende a tortura, que vai sair discurso fazendo tortura. Não é isso. Mas eles querem ganhar coisas com isso. Então, você conseguir uma união entre o campo progressista, que repudia tanto as políticas econômicas neoliberais, quanto as políticas de apoio à exaltação do torturador, unir esses campos progressistas com um campo de direita, que não fascista, que repudia as políticas desumanas do Bolsonaro, mas que está inteiramente de acordo quanto à redução de direitos sociais, trabalhistas, e a uma política sem inclusão social, você conseguir unir os dois é uma proeza. Ainda mais porque, se a gente olha o resultado da eleição passada, a Haddad teve uns 46%, talvez, dos votos, uma coisa assim, que, claro, se for em relação ao total de eleitores, é 35%, sim, mas não é... mas esses 35% de eleitores, de cidadãos, não, de pessoas com direito a voto, ou 45% dos que votaram, eles não têm praticamente espaço político hoje, exceto na direção de alguns estados do Nordeste. Eles não têm peso no Congresso, não têm peso no estado do Sul-Sudeste, Centro-Oeste e Amazônia. Eles estão não têm peso nenhum na mídia, mal são chamados para a mídia. Lula ir à Roda Viva é muito difícil, né? A Roda Viva chama Fernando Henrique, enfim, cada vez que muda o calendário, mais do que isso, mas não chama Lula, que é uma pessoa que tem uma popularidade muito maior, que é muito mais escutado. E o que nós temos com isso? Nós temos uma parte substancial da população que não é escutada, mas que existe, que tem voto. E, por outro lado, essa direita não fascista, somando Alckmin, Álvaro Dias, Meirelles, não lembro quem mais foi pela direita, em 2018, mas... Amoedo que... extrema-direita. Extrema-direita, perfeito. Extrema-direita, é perto do Bolsonaro. Mas somando
os nomes da direita, nomes civilizados, embora conservadores, não chegou a 10% de votos. Então, eles não têm voto, eles têm PIB, eles têm mídia, eles têm influência, mas não têm voto. Então, é uma situação muito complicada, porque se a gente quiser, se esses últimos advenes que estão agora chegando no fim da festa para dizer, Bolsonaro é ruim, se eles forem o fiel da balança, eles vão querer, com 10% dos votos, mandar no Brasil. E aí, o campo progressista, eu estou pensando sobretudo no Lula, qual a ideia do Lula nisso? Não falei com ele, não tenho opinião dele, mas eu tenho certeza de que o negócio do Lula é o seguinte, não basta tirar Bolsonaro e continuar a política de Temer. Isso Bolsonaro é fruto da política de Temer. Então, essa é a visão dele, entendeu? E ele não tem razão para, mais uma vez na história do Brasil, o campo progressista tirar as castanhas do fogo para uma direita sem compromisso social. Então, isso torna muito difícil a Operação Valquíria, ainda que no sentido metafórico, entende? Sem armas, sem nada, mas tão difícil. Uhum. Pegando aí o gancho da sua pergunta, Lula, em relação ao desgaste que o Bolsonaro provocou sobre determinadas instituições, não só o Bolsonaro, você pegou até desde 2016. E aí eu vou centrar um pouco na questão das Forças Armadas. O Bolsonaro, como até você citou aí no início, ele era um militar que não tinha nenhum tipo de prestígio dentro do Exército, muito pelo contrário, ele era um mau militar, isso era dito pelos superiores, até pelo Geisel. Ele era um mau militar, uma pessoa que desonrava a farda do Exército, um homem que ameaçou explodir bombas dentro de instituições militares numa campanha, numa manifestação por melhores salários para os militares. Então ele era uma pessoa, e ele só foi salvo no STM, no finalzinho do julgamento, mas por uma questão para preservar as Forças Armadas do que um perdão às coisas que o Bolsonaro fez. Então, esse desgaste, em que momento que os militares passaram a aceitar, que os generais, que os comandos militares passaram a aceitar esse personagem maléfico para o Exército, e a partir de que momento eles passaram, e por que eles passaram a apoiar, e por que teve até aquele tipo de manifestação do general Vilas Boas, que se transformou num personagem maligno para a democracia brasileira. Talvez o pior deles, desde a redemocratização. Nenhum general, uma pessoa com cargo de comando, ameaçando, fazendo ao STF em Twitter. Então, assim, em que momento esses generais passaram a aceitar aquele mal militar e por quê? A minha avaliação é que o porquê é uma razão ideológica. Eles não aceitaram a esquerda no poder, eles deturpam, como nós falamos aqui antes, a história. Então, eu acho que a razão é ideológica. É uma razão ideológica de não aceitar, de tratar todo mundo ainda até hoje, tratar qualquer opositor como comunista. Isso é visto nas redes sociais, isso é visto no discurso olavista, bolsonarista, de tratar todo mundo comunista. Uma coisa arcaica, sabe, que não condiz com a realidade brasileira. A esquerda... Desqualificante para desmerecer o debate, ou seja, desqualifica. Exatamente. Para... Exatamente. Então, agora, em que momento que foi se dando essa virada? Esse discurso ostensivo de dentro das Forças Armadas em relação aos governos democráticos, ele começou na demarcação de Raposa Serra do Sol. Ali começou pela primeira vez, o general Heleno vai até para a página amarela da Veja para fazer um discurso violento em defesa dos arrozeiros, em defesa daquela questão da fronteira, mas ao mesmo tempo ali você teve uma guinada. E isso foi piorando, e isso foi gerando. E os grupos militares que ficavam em alguns sites, terrorismo nunca mais, umas coisas aí periféricas, essa turma ganhou força e foi agregando mais gente. Eu gosto sempre de fazer uma ressalva, Lula, porque às vezes a gente separa muito o mundo de um lado e de outro, e até pelas coisas que eu vivi pessoalmente dentro da imprensa, eu faço sempre uma ressalva. É verdade. Tudo que o Bolsonaro faz contra a imprensa é pior do que qualquer coisa que já foi feita até hoje. Não há comparação. Agora, atacar a imprensa, e aí eu falo até pessoalmente, por razões
não nobres. Isso aconteceu já ainda nos governos de esquerda. Então, a questão da imprensa, eu acho que ela tem que ser bem discutida. E eu acho que a esquerda também, nós já falamos, você sabe que eu penso assim, acho que a esquerda também tem que repensar um pouco a visão sobre a imprensa. Ela trata praticamente como... ela esquece também o que a esquerda, o que a imprensa fez, inclusive em relação... Só se lembra da imprensa em relação ao início da ditadura, não se lembra do final, e não se lembra que, também quando se fazia a reportagem, e aí eu falo de reportagens, eu não estou falando de Lava Jato, acho que a Lava Jato é um erro crasso da imprensa brasileira, é um erro imperdoável da imprensa brasileira, abraçar as autoridades daquela maneira, eu não estou falando disso, mas eu estou falando que a visão retrógrada sobre a imprensa, ela existe também na esquerda brasileira. E isso eu me lembro disso porque numa reportagem que eu fiz sobre a Dilma Rousseff, sobre o fato dela ser guerrilheira e sobre o processo sobre ela, que era uma situação que eu imaginava que orgulharia a esquerda brasileira, eu que trabalho, que eu sempre fiz reportagem nessa área, a reportagem teve jornalistas de dentro do Palácio do Planalto tuitando que aquela reportagem, que aqueles jornalistas não deveriam jamais ser esquecidos, que teriam cometido aquela reportagem. Então, eu acho que essas coisas precisam ser ditas, porque também, naquele período, havia essa relação não foi boa. Eu acho que ela tem que ser reconstruída. Ela tem que ser reconstruída, por exemplo, eu trabalhei 5 anos na Folha de São Paulo. Nesses 5 anos, eu tive a oposição da época, isso foi entre 89 e 95, eu tive a oposição da época, marcadamente o PT, como fonte das minhas reportagens contra os governos, Quércia, Collor, Fernando Henrique não, porque aí eu já fui para Isto É. Éramos parceiros, éramos as fontes, essa relação mudou, essa relação se quebrou, e essa relação se quebrou no Mensalão. Essa é uma discussão longa de imprensa. Então, assim, eu estou me alongando aqui um pouquinho nisso, é porque todas as vezes que a gente fala da imprensa, a gente fala de um viés só. E eu acho que a gente tem que ver a imprensa. Não estou perdoando nenhum dos erros cometidos pela imprensa de 2016 para cá. Nenhum. Não estou falando disso. Mas a discussão sobre a imprensa, eu acho que ela tem que aprofundar um pouquinho e ver também como a imprensa é tratada também pela esquerda. Falo isso muito por mim. Não falei das coisas mais graves, tá? Se eu posso dar continuidade ao que você diz, eu diria o seguinte: de fato, houve essa ligação muito grande, sobretudo talvez de petistas, com a imprensa, talvez sobretudo a Folha de São Paulo, contra o governo Collor, um pouco até contra o governo Fernando Henrique, mas grande parte contra os governos Sarney e Collor, houve muito isso, muitas histórias assim já foram até publicadas. Agora, o que me chama a atenção no Brasil é ser um raro país, vamos dizer que é democrático, né? Eu acho que a democracia brasileira foi ferida gravemente desde 2016. O Brasil perdeu a intensidade democrática. Eu colocaria hoje naquela lista o Brasil nunca esteve nas democracias plenas, no índice de democracia do Economist, mas estava no alto das democracias com falhas. Hoje eu diria que está no baixo das democracias com falhas, uma das com mais falhas. Os indicadores também de liberdade de imprensa despencaram no Brasil, uma faixa de quase 90 sobre 100 para uma faixa de menos 50 sobre 100, sobretudo graças ao Bolsonaro. Agora, eu queria fazer 2 comentários rápidos. O primeiro é vamos dizer, das grandes democracias, sendo generoso com o conceito de democracia no caso do Brasil. O Brasil é uma das raras que não tem uma imprensa importante, progressista ou de esquerda. É raro. A França tem, a Inglaterra, o Reino Unido tem, a Espanha tem, Portugal tem, Estados Unidos tem, cada um no seu significado de esquerda, né? Que é diferente. A esquerda americana, para nós, para os esquerdistas latinos, não é tão esquerda, mas é esquerda no contexto. O Brasil não tem. O Brasil tem uma imprensa grande, poderosa, mas toda ela, por exemplo, em termos de economia, francamente a favor das reformas neoliberais e outras coisas. Segundo ponto, houve um erro muito grande dos jornalistas de esquerda que quiseram criar seus veículos. Eles criaram blogs, mas blogs que se alimentam das notícias dos jornais. Então, mesmo os melhores dos blogs, realmente melhores, eles não fazem, é raro eles fazerem jornalismo eles próprios. O que eles fazem é pegar as notícias que saíram, sobretudo na Folha, eventualmente Globo, Estadão, e comentá-las, e dar um viés de esquerda para elas, às vezes até forçando um pouquinho a barra. Assim,
falando de cabeça, não é à toa que o Intercept faz exceção a isso, embora ele seja muito pequeno e basicamente só tem a Vaza Jato como produto para oferecer. O El País foi, por um tempo, um órgão muito importante no Brasil, mas muito importante. Várias vezes, desde uns 5 anos para cá, eu perguntei aos meus amigos do Facebook, deixando claro que é uma pesquisa sem valor científico nenhum, zero. Mas eu falava, qual jornal vocês usam mais para se informar? Eu colocava Folha, Estadão, Globo. Depois de um tempo comecei a colocar valor, que pouca gente lê, mas que é muito bom. E aí eu colocava e espontaneamente o El País bombou, o El País ganhou. Hoje o El País não está mais sendo tão lido assim. Houve um movimento duplo no El País. Por um lado, ele cobra o acesso, e se você quiser ler o El País inteiro é muito caro, é R$700 por ano, mais de 100 euros. Se você quiser ler o El País em espanhol, que antes era aberto. E o El País decaiu em termos de rapidez, eu acho que deve ter entrado numa crise econômica. Agora, o problema, e isso eu insisti, eu tentei falar com o governo, nunca tive. Tem pessoas que acham que eu sou ouvido pelo PT. O PT não tem o menor interesse em me escutar. Eles gostam de que eu endosse coisas deles. Mas opiniões minhas não chegam lá de jeito nenhum. Mas eu tentei, em 2004, mais ou menos, ver se chegava alguém, ao Tarso, Genro, a quem fosse, com a ideia de fazer um jornal online brasileiro, com corpo de jornalistas, que não teria os gastos industriais da impressão, que se basearia em assinaturas, seria independente, não iria ser porta-voz do PT, ao contrário, seria crítico a todos, mas um jornalismo independente cobrisse o Brasil inteiro, que é outra coisa. O Brasil inteiro. O Globo tem melhor cobertura dos diferentes estados. Folha e Estadão mal conhecem o resto. E eu lembro uma vez que o Valor fez uma matéria e mandou 2 jornalistas percorrerem de carro a Transamazônica inteira. Deve ter demorado uma semana ou 2. É impossível. Isso é praticamente exceção. Quer dizer, isso foi no começo da década de 2010. Hoje seria impossível um dos nossos grandes jornais fazer isso. Porque, simplesmente, como que ele mandaria um jornalista? Vejam, a Folha, por exemplo, hoje tem um único articulista para todas as análises aprofundadas de política internacional e nacional. O homem escreve 2, 3 artigos longos por dia, você pode concordar ou não, mas ele virou o único comentador da Folha. Então, é uma coisa que está muito falha. Agora, a esquerda falhou. A esquerda, nesse ponto, em vez dela dizer vamos construir nosso jornal online, não sairia tão caro o custo de um jornal assim, sem nada industrial, poderia ter 100 mil, 500 mil assinantes a um preço barato e manter o jornal com salários dignos. Nem telefone você gasta mais hoje, você tem internet. Então, realmente eu acho que houve uma acomodação, uma falta de ação política, sabe? Então, eu queria endossar você e complementar com isso. Essa discussão sobre o que se tentou fazer nesse campo aí de imprensa, e ficou muito nisso, entrou no jogo da polarização, sabe? Não se privilegiou Sua Excelência o fato, sabe? Não houve essa preocupação noticiosa, jornalística, preferiu-se atacar o jornalismo com alguns clichês, como não existe imparcialidade, que são clichês, claro que não existe. Agora, se você apostar só nisso e tratar o jornalismo como apenas isso, você está tirando uma ferramenta importante que nós temos de qualificação das informações, que é a imprensa, e eu não tenho dúvida. Então, eu acho que o debate por parte da esquerda nessa área da imprensa, eu acho ele paupérrimo, eu discordo de praticamente aí todos os meus amigos. Eu acho que não se disputa a informação por dentro, que se prefere atacar por fora. Acho que o futuro da democracia brasileira passa necessariamente por uma repactuação desses setores entre a mídia e esses setores que já foram, todos os setores que estiveram juntos na democracia, na redemocratização. Não tem por que eles ficarem, no momento em que tem um problema muito maior, que é o Bolsonaro, ficar exatamente na mesma discussão. Acho que temos que dar um passo à frente. E as iniciativas que foram feitas, e diga-se, gastou-se muito dinheiro público com isso, as iniciativas que foram feitas foram muito mais em veículos que tinham um discurso radical, um discurso fechado e um discurso que não era um discurso de pluralidade, de discussão. Então, acho que foi um grande erro. Eu fico muito à vontade para falar, porque em determinado momento eu percebi que eu estava mal dos 2 lados. Eu percebi que nem eu era exatamente o que os meus empregadores queriam, e muito menos eu concordava com a maneira
como os setores democráticos e de esquerda estavam tratando. Então, acho que existe uma pobreza nessa discussão por parte da esquerda, repetindo, e acho que isso tinha que ser revisto. Então, professor, um veículo como esse, como o Plataforma Brasília, aqui, que se propõe a tratar as notícias, eu acho assim, nunca teve um incentivo para esse tipo. Quando se incentivou o discurso polarizado. E aí eu acho que teve muitos jornalistas se comportando como não jornalista, que eu digo que é não tratando o fato como ele deve ser tratado. Acho que foi um erro individual de jornalistas, acho que se tomou um rumo. E acho que devemos repensar isso tudo, sem perdoar nenhum erro da mídia, mas também sem perdoar nenhum erro de quem tentou fazer esse contraponto, porque eu acho que foram graves esses erros também. Agora, para além de tudo, falta reportagem, viu, Eumano? Falta reportagem. Concordo. Os blogs não fazem reportagem, fazem opinião. Para os jornais, a Folha se gaba de ter mais de 100 colunistas. É muita gente, alguns são muito bons, é muito bom ler vários. Vocês citaram o Mário Sérgio Conte, muito bom. Jorge Colli, são excelentes. Agora, o que se quer dos colunistas? Que eles interpretem os fatos. O que você sabe dos fatos? O que é contado efetivamente? É pouco, é muito pouco. E essas reportagens, assim, eu falei da Transamazônica, você ir para uma periferia, saber o que está acontecendo, etc. Recentemente, num grupo do qual eu participo, de discussão, gente muito interessante, muito bem informada, veio um comunicador que tem muito acesso aos meios mais pobres, e quando ele falava como o voto, opinião, etc., das periferias, as pessoas muito bem intencionadas, muito generosas, olhavam quase como se estivessem falando, como se a gente estivesse no século XIX ouvindo uma narrativa de viagem a Nova Guiné, entendeu? Então, porque realmente os segmentos em que se divide a sociedade brasileira são muito opacos um ao outro. Então, e nós que temos mais acesso à informação, desconhecemos muito as pessoas que têm condições mais precárias de vida, têm menos acesso à informação e que são a maioria dos eleitores. Então, nós lidamos com elas de uma maneira muito ruim. Então, falta. Eu até sugeri, se eu fosse chefe de redação, eu teria mandado uns repórteres para o Canal de Suez. Eu teria mandado entrevistar a tripulação do navio que encalhou. E depois contaria quanto dinheiro eles ganham, como são as condições de trabalho horríveis, e compararia com os bilhões de dólares perdidos e diria, gente, as pessoas estão impedindo de perder bilhões de dólares, mas recebem alguns dólares, sabe, por hora de trabalho. Se é que recebem isso. Mas eles tiram uma espécie de Joel Silveira, uma espécie... O Granfinos em São Paulo, aquele livro maravilhoso, começa com maravilhoso. Granfinos recebendo um milionário Patinho, da Bolívia, no qual se inspira o nome do tio Patinhas, na tradução em português, Stude, de inglês, e imediatamente depois vem uma narrativa sobre os mineiros de Tubarão ou Criciúma, mineiros de carvão, que é um negócio, um contraste terrível. Isso falta, que é uma coisa simples, o rico e o miserável, como que é? Assim, o que a gente sabe do miserável? A gente sabe muito pouco. Veja bem, excelente debate, mas sem problema em relação a isso, já ultrapassamos a nossa meta de tempo aqui. Agora, começamos, né, e muita gente veio se agregando aqui a essa audiência, começamos com a ordem do dia que era repudiar e não celebrar os 57 anos da ditadura, que nos tinha legado essa maluquice na qual a gente vive dentro hoje, que é a existência de um país que tem um governo disfuncional, um governo que tenta um autogolpe, né, um autogolpe, e ele perdeu as próprias Forças Armadas para isso, e caminha para o contragolpe, e no meio do processo da discussão, entramos na questão da imprensa. Maravilha, e eu quero me alongar um pouco mais, até porque entre os nossos telespectadores está aqui, né, o Hélio Campos Melo, que foi diretor de redação, diretor de redação do Eumano, o Luiz Fernando Imediato, né, que é editor de livros meus, do Eumano, e do, creio que do Renato Giannini também, né, mas, ou seja, que também atuou dentro de redações, e outras pessoas da imprensa que estão aqui dentro. Primeiro ponto, né, acho sim, como o Eumano falou, que essa discussão
em torno do papel da imprensa e de como a esquerda vê a imprensa, ele é enviesado nesse momento e há uma visão muito saudosista, né, de como a imprensa deveria se comportar. Saudosista daquela imprensa que aderiu à reação à ditadura, que aderiu rompendo e aderiu dentro das redações, rompendo com as cúpulas que apoiaram o golpe de 64 e que, a partir de meados dos anos 70, foi para o enfrentamento de fato, né, caminhou junto com ele, que foi fundamental na campanha das diretas já, que foi a campanha que a emenda, mesmo derrotada, foi ela que minou a ditadura e que levou a vitória da chapa Tancredo Sarney no colégio eleitoral, que era um instrumento da ditadura, né, mas que nos permitiu fazer a transição democrática. E aí começou uma nova construção, um novo papel, um papel diferente, né, da imprensa na cena política nacional. Veio a ascensão da esquerda, e essa nova construção permitiu que as redações, e o Mano viveu esse momento dentro das redações, aonde as redações tinham poder para emparedar as direções e para dizer que a notícia era Sua Excelência o fato. E eu vivi momentos em que nós, dentro da redação da Veja, nós dizíamos não aos nossos editores, aos nossos diretores de redação, quando achávamos que eles estavam passando do limite, e o Mário Sérgio era um deles, muito sábio, muito jovem, mas muito sábio, né? E, inclusive, o próprio Roberto Tivita, eu estive numa reunião, Tivita passou na sucursal de Brasília, o Roberto Tivita, passou na sucursal de Brasília antes de ir a uma reunião com o Collor, quando já tínhamos começado o processo de denúncia do governo Collor, né? E ele fez uma pergunta, acho que retórica. Eu estou indo lá falar com o presidente, o que é que vocês acham que eu devo perguntar? E um repórter da redação, Leonel Rocha, amigo do Eumano, diz, pega um caderno e anota aí, pergunta isso, isso e isso. Ou seja, ele deu uma voz de comando ao dono da Editora Abril, né, que estava indo encontrar o presidente, e mandou ele anotar o que ele tinha que perguntar. Mas esse era o clima que a gente vivia dentro daquelas redações, e isso acabou. Isso acabou porque houve uma desqualificação dentro das redações, a ascensão de cúpulas que são sabujas, né, dos donos das publicações, mudança de controle acionário, ascensão, né, de toda uma linhagem religiosa hoje ao comando de algumas redações e que tem conexão com outros interesses nefastos, né, na relação deles com o governo. Agora, eu vejo, por outro lado, sim, né, de fato, quem mais perdeu nisso foi a reportagem. E reportagem tem que ter dinheiro. Dinheiro tem que ter uma construção financeira para que você tenha dinheiro para investir em reportagem e conserve a sua independência. Independência em relação a um governo de extrema-direita, golpista como o atual, ou independência em relação a um governo de esquerda que aí tem uma visão distorcida, e eu já falava isso por dentro na época do governo Lula. A matriz sindical, ela distorceu a forma como o PT via a imprensa. E eu estava, por exemplo, durante o processo do Mensalão, Eumano, que você disse que foi o início desse processo, e você está certo, durante o processo do Mensalão, presidência da Câmara dos Deputados, era o João Paulo Cunha, o presidente do PT, ele estava cercado naquele mesão dele de diversas lideranças do PT e de outros partidos de esquerda,
discutindo algumas questões relativas ao mensalão, e estavam sobre a mesa os jornais do dia. Ainda existia JB naquela época, então tinha Folha, Globo, Estadão, JB, Correio Brasiliense, se eu não me engano, Jornal de Brasília, e um dos líderes, que era do PT, tá? Governista e tal, estava folheando o jornal e folheando os jornais e contando as propagandas do governo que estavam lá, muitas de página inteira, outras de meia página, propaganda do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, propaganda do próprio governo institucional, propaganda da Petrobras, propaganda da Eletrobras, e saiu contando e dizendo, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Não pode, a gente não pode continuar financiando essa mídia que quer nos derrubar. Aí eu, que estava ali como consultor, falei, opa, né, mas sempre fui um pouco boquirroto e enxerido, você sabe, sempre falei mais do que fora do limite. Eu disse, opa, vocês estão ficando loucos, e saí fechando os jornais. Vocês estão ficando malucos? Vocês estão ficando loucos? Assim, primeiro, para ter uma reação, acaba com esse discurso, isso vai dar errado, né? Aí tocou-se a reunião. Dias depois, um empresário, isso eu vou contar no volume 3 de Trapaça, né? Dias depois, um empresário, pequeno empresário, mas que também era assessor parlamentar naquele momento, me procura e dizendo o seguinte, olha, a gente juntou um grupo para comprar o Jornal do Brasil. Aí eu me espantei, e era para comprar o Jornal do Brasil, para que ele vire um jornal que defenda as teses de governo, que defenda tudo isso e tal. Mas a gente precisa de alguém para tocar a operação do jornal. Você topa? Eu disse, claro, topo. Mas precisamos sentar e conversar com esse grupo, mas eu acho interessantíssimo esse processo. Não, tudo bem, mas aí você tem que aparecer como sócio. Aí eu disse, eu sócio? Sim, você tem que... Essa conversa aconteceu, tá? Sentado num dos cafés da Câmara dos Deputados. Eu como sócio? Sim, porque quem está comprando não pode aparecer como sócio. Eu disse, vocês estão pirando. Todo mundo me conhece no meio jornalístico. As pessoas sabem que eu não tenho dinheiro para comprar o controle de um jornal. Então, na hora que isso se tornar público, a primeira pergunta é como você comprou esse jornal? Então, eu vou ser transformado em laranja. E a última coisa que eu quero é virar um laranja, né? Então, assim, são histórias como essa que têm que ser contadas para contar essa relação que se deteriorou. É dessa mesma época, inclusive, aí eu entro nos blogs de opinião que o Renato Giannini falou, também, durante uma feira literária em Recife, né, numa mesa redonda, em que eu fui convidado para estar lá, debater jornalismo, com o Ricardo Noblar, que na época tinha um blog no jornal O Dia, que na época ainda era um jornal lido, ainda tinha público, ainda era forte, né? E estava migrando o blog dele para o Globo. E o Noblar, ali ele começou a romper comigo. E depois, durante o mensalão, nós tivemos um rompimento definitivo, mas aí eu falei para o Noblar, disse, olha, me desculpa, Noblar, mas eu não acredito em blog de jornalista. Por quê? Porque é uma egotrip pessoal, né? Você vai ficar lá dando opinião no blog, e o que a gente precisa é reportagem. Você sabe disso, porque foi um grande repórter, né? Quando estava na lida diária. E é isso exatamente o que eu acho, né? Precisamos contar as histórias, contar o que está por trás das histórias. A imprensa perdeu esse pé. Qual é hoje o consenso que existe formado na sociedade em relação à Globo News, o nosso maior canal de notícias na TV fechada por assinatura? É que é uma opinião só, monocórdia. E dentro da Globo News conseguiram ainda piorar isso ao longo do processo. É porque agora há jornalistas que vivem uma egotrip uma egotrip pessoal
dentro da egotrip do canal. Então, pessoas que continuam militando na mídia aberta, que ancoram programas de TV, que assinam colunas em jornal, mas que acham que a visão pessoal delas, sem ter tido um mergulho na informação, é o que vale, né? E eu acho que isso também ajuda a explicar esse momento que a gente vive, né? A nossa imprensa precisa refletir o que está acontecendo e não apenas o que passa pela cabeça desses que se creem formadores de opinião da mídia. Mano, você queria falar uma conclusão? Eu só vou registrar. Você explorou, mas se eu puder só falar duas coisas aqui de conclusão. Primeiro, acho que o jornalismo está com opinião demais e fatos de menos. A sua excelência, coitado, foi muito rebaixada, não é nem senhoria. Ela, assim, foi desqualificada. Então, e o que a gente tem é opinião. Quer dizer, é uma coisa terrível, opinião. Opinião como forma de conhecimento é uma forma inferior. Desde os gregos, você coloca a opinião abaixo da ciência. A doxa é o nome que a gente dá em grego. A opinião é uma forma inferior de conhecimento. A opinião é importante no sentido dos valores, da valorização, de que lado você está, etc. Então, nesse sentido, é claro que faz parte da democracia o direito à opinião própria, mas faz falta, o papel da imprensa, sobretudo, não é dar opinião pronta às pessoas, não é terceirizar o trabalho de avaliação que cada um faz, é dar fatos, dar informações que permitam a você ver as coisas. Aquela frase famosa do juiz da Corte Suprema Americana, cada um tem direito à sua opinião, mas não aos seus próprios fatos. Acho que esse é um ponto. Outro ponto, para a gente não perder de vista a data e o contexto, nós estamos num momento de crise muito grande. A gente não sabe realmente se Bolsonaro vai avançar o sinal ainda, tentando dar mesmo um golpe, decretar estado de sítio, estado de defesa, alguma coisa que lhe permita prender pessoas, suspender a liberdade de expressão e até mesmo bloquear os sinais de internet. Quer dizer, ele não sabe se vai chegar a acontecer isso nos próximos dias ou horas, a gente não sabe se ele vai fazer uma jogada forte, vai se machucar nisso, a gente não sabe se a sociedade brasileira vai conseguir defender a vida ou se vai continuar inerte, enquanto o número de mortes chega a 4 mil, 5 mil, talvez 10 mil. E eu acho que a nossa grande questão hoje, questão prioritária é essa. A gente teve uma excelente discussão, mas eu não queria que a gente perdesse o aqui e agora. O aqui e agora nosso é um país que está caminhando para um colapso muito grave, um colapso sanitário, mas um colapso ético, um colapso das instituições. Nós estamos nessa coisa. E, aparentemente, nessa altura, as chamadas instituições estão cada uma por si, mais preocupadas em garantir a próxima viagem a Miami, quando as coisas reabrirem, do que em salvar vidas. E isso me deixa muito preocupado, gente. Muito bom você recolocar a nossa conversa nos eixos. Mano. Finalizando, agradecendo aí a audiência, o pessoal que está nos acompanhando e fazendo comentários aí. Aí eu vou fazer um registro. Primeiro, concordando com o professor, eu acho que realmente o jornalista dá opinião demais. E eu tenho queimado muito a minha língua, porque eu sempre disse que opinião de jornalista não me interessa muito. Eu acho que nós devemos tratar bem dos fatos, agregar interpretação, mas a opinião em si tem os especialistas para dar opinião nas suas determinadas áreas. Claro, se eu trabalho muito com política, alguma opinião eu vou ter sobre política, ou sobre economia, sobre o que for. Mas a opinião do jornalista, sim, eu acho que ela é secundária. E eu tenho queimado a minha língua, porque hoje eu passo o dia dando palpite em política, passo o dia dando opinião, principalmente no Twitter. Nós aqui, embora o nosso objetivo fim aqui seja as entrevistas, mas nós também damos muito palpite. Agora, isso um pouco, só fechando, é um pouco parte de todo o contexto. Em função de todas essas características da mídia, que eu faço um registro, amanhã eu completo 1 ano de desemprego. Exatamente coincidiu ali com o início da pandemia. 1 ano, não é pouca coisa. E isso, a última reportagem que eu fiz, na verdade a penúltima, teve uma segunda ainda no Portal Metrópolis, ela foi bancada por mim e pelo meu parceiro Gilberto Alves. Depois eu vendi essa reportagem para o Portal Metrópolis, o Portal Metrópolis fez mais um investimento em cima. Mas hoje, até para se fazer a reportagem,
você precisa recorrer ao orçamento pessoal, que é o que eu fiz, que é essa reportagem que acabou virando um livrinho. Hoje eu estou fazendo propaganda de livros aqui, O Levante dos Ribeirinhos, sobre o conflito entre as comunidades ribeirinhas do oeste da Bahia e o agronegócio que ocupou lá aquela área e esvaziou os rios com a irrigação. Fazendo aqui a minha propaganda e fazendo um registro. E bola para frente, Lula. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Maravilha, obrigado. Lula, deixa eu só me corrigir. É claro que a opinião do Eumano, como a sua, são baseadas em tantos fatos que ela é uma opinião absolutamente respeitada. Não estou falando do jornalista, estou falando do jornalista. Não, mas eu o jornalismo está com opinião demais, sabe? E não interessa o que demais é do jornalista ou do suposto especialista, porque eles chamam também especialistas. Se você chama um economista neoliberal e a economia estiver bombando, ele vai propor privatização. Se a economia estiver em recessão, ele vai propor privatização. O mundo a receita é sempre a mesma. Então, para que você chama uma pessoa que já sabe o que vai dizer, que não analisa a realidade? É isso que está faltando. Você tem que ter dados, você tem que... No caso das cotas no ensino superior, ainda tem um monte de gente que acha que negro que estudou em escola particular tem direito a cota. Não tem. Cota é para a escola pública. E cota extra é um subconjunto da cota de escola pública. Então, descendente negro ou de indígena que estudou em escola particular está fora das cotas. Ontem mesmo eu dei uma entrevista com uma repórter do Nexo, um veículo muito qualificado, e ela não sabia disso. As pessoas acreditam mesmo em coisas que não são verdadeiras. Então, a gente tem que... As cotas não são raciais, são sociais. Né? São sociais. A cota é para um equilíbrio da sociedade. E aí você tem gente, até o Cristóvão falou, os cotas têm que ser sociais, mas já são, gente. Isso. Vocês não se informam. Isso. Olha, muito bom, muito obrigado. E aí, uma provocação. Primeiro, né, não teremos o programa da sexta-feira, é feriado, né? Acho que eu e o Eumano precisamos desse feriado também, precisamos desse hiato, mas creio que poderemos ter novidades a partir da retomada na segunda-feira, quando já temos aqui confirmada uma entrevista, né, com o coronel Marcelo Pimentel Jorge de Souza, que é coronel da reserva, uma voz dissonante dentro desse universo militar, porque prega o fim desse chamado partido militar, né, dessa intervenção dos militares na cena política, mas aí, e ligando isso com uma questão que nós falamos aqui, professor Renato Janini e Eumano, que não está sabendo, e vou discutir com ele esse tema, esse tópico durante o período. Fui procurado por um personagem central desse momento político que a gente vive, que não é militar, tá? Que quer contar a sua história, porque ele é fundamental nisso aqui, né? Agora, ele está reservado, resguardado, numa cidade no interior do país, mas tem muito a contar. E ele é fundamental para isso. Ele é importantíssimo para que a gente consiga traçar o roteiro desse momento. Ou seja, precisamos de reportagem. E para executar isso, Eumano, eu quero desenvolver contigo, e é sobre isso que eu quero falar na semana que vem, e pedir ajuda, né, para financiar esse projeto, que esse projeto ele é em si um livro, mas ele é um roteiro também, de assinantes, né? E é com isso que eu quero voltar na semana que vem, mas eu creio que é um tema fascinante. Por quê? Porque esse personagem, o que ele tem para falar, desmonta narrativas que tentaram construir para desqualificá-lo como fonte e para desqualificar o material que ele trouxe à tona. Né? Não vou falar mais porque a expectativa e o suspense também faz parte do negócio jornalístico para que a gente traga o furo à tona. Muito obrigado a quem ficou até aqui, obrigado, professor Renato Janini, obrigado, Eumano, até logo. Obrigado.